Deixou para fazer piquenique. Fizemos muito piquenique. E essa igreja era uma igreja em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Porque Nossa Senhora do Rosário e São Benedito são os santos da devoção dos escravos. E vocês sabem que os senhores do engenho proibiam que os escravos cultuassem as suas divindades. Então, os negros fizeram uma coisa que chama sincretismo religioso. Eles pegavam a imagem deles, o Deus deles, associavam com o santo católico. Nossa Senhora do Rosário, que é a Nossa Senhora que tem aquele terço na mão, aquele rosário, aquelas contas, eram para eles uma deusa africana que tinha um rosário nas mãos, que eram contas de búzios. Era a senhora do destino para eles, aquela deusa que os conduziu na caminhada. E aí eles associaram Nossa Senhora do Rosário a essa deusa. E aqui tivemos a igreja Nossa Senhora do Rosário em São Benedito, construída pelos escravos em 1870. Só que em 1976 demoliram essa igreja, porque disseram que essa igreja não tinha valor histórico nem valor arquitetônico na cabeça dos padres e dos prefeitos e vereadores daquela época. Demoliram a igreja porque disseram que a igreja incomodava a praça, atrapalhava o trânsito, e construíram uma rodoviária horrorosa, monstrengo, quase 4 vezes maior que a igreja. Para quem tem devoção, esse assunto é uma baga, mas eu nunca deixarei de louvar São Gonçalo. Ai, 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 meu louvado São Gonçalo. A notícia no jornal deixou todo mundo aflito. E o nosso arraial ficou muito esquisito. Com o nosso padroeiro, tudo era tão bonito. A água, quem sabe, onde está São Benedito? Ela está vazia, não tem santo no altar. Meu Pedrinho. Estamos dando início à caminhada do Lago do Rosário, no centro de Mariporã, até o Cruzeiro, aproximadamente 2 quilômetros. Nós ouvimos a fala do Pedro Tomás Pereira, o nosso memorialista, historiador da cidade. E quando chegar no Cruzeiro, ele vai novamente fazer uma preleção, contando a história do Cruzeiro em si. Vamos então caminhar, vamos acompanhar o pessoal. Chegamos no Cruzeiro. Aqui futuramente poderia ter restaurante, um centro de lazer, parquinho, fomentar o turismo. Essa mesinha deixou para fazer piquenique. Fizemos muito piquenique. Estamos aqui no lugar abençoado, que é esse cruzeiro que foi construído por causa de um milagre que aconteceu. Quando o D'Agostino chegou aqui nessa cidade no finalzinho de 1939, começo da década de 40, ele se apaixonou por essa cidade. O D'Agostino, ele nasceu na cidade de Matão em 1908. E depois que o cruzeiro foi erigido aqui, a cidade, todos os dias às 6 horas da tarde, tocava na igreja, tocava o sino e era rezado o Ângelus. E nesse momento se acendia a luz do cruzeiro, a luz do cruzeiro. São tradições que foram se perdendo, né? Foi se perdendo. E outra coisa, antigamente aqui era o melhor centro turístico da cidade. Quem vinha à cidade e não viesse no cruzeiro é como se fosse a Roma e não fosse ver o Papa. Jazinho Campos, tudo bem? Você veio prestigiar aqui o evento ecumênico? Com certeza, meu querido. Estamos meio devagar, né, com as ações nossas nesse ano, bastante corrido.
foi uma das melhores coisas que eu fiz, que eu prestigiei esse ano. Estão de parabéns, Vaneide, professor Pedro, você fazendo a cobertura, Abel fazendo a cobertura, todos os convidados. O Abel é o nosso parceiro da página Mariporã População. Opa, a gente sabendo, nós sabemos. E a neta do Antônio D'Agostino também aqui na cidade. Parabéns para vocês, que Deus e o companheiro Cristo nos ilumine sempre para que esse pedido seja aceito e seja concretizado. Legal, Jezinho, um grande abraço para você, obrigado, viu? Obrigado, Pessil, um grande abraço para você e para todos. Obrigado. Pedro, em segundo lugar, parabenizar primeiramente a Vaneide, professor Pedro, Abel e Antônio Pessil pela cobertura, a neta do Antônio D'Agostino e demais por esse brilhante acontecimento. Eu queria sentar contigo, Pedro, e me comprometer com você, a gente entrar nesse projeto para fazer alguma coisa em prol da memória do Antônio D'Agostino. Obrigado a todos pelo convite, uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos, Pedro, eu fico emocionado. Um pouquinho dessa história, meu pai, sem o segundo ano primário, ele falava muito do Antônio D'Agostino, um pouquinho disso. Sabia das escolas, sabia da prefeitura, quase que me arrisquei a falar. Meu pai falava com o Florencio, falava o caminhão e dava o Florencio, estou precisando de pedregulho lá em cima. E o Florencio atendia assim, pega na máquina e descarrega para mim que está tudo certo. Era dessa maneira que era feito o Mariporã e nós perdemos essa maneira. A gente não valoriza. Mariporã tem uma péssima memória, o povo tem uma péssima memória na questão cultural. A Mir João Cardoso bate muito nisso, Pedro. A gente precisa sentar junto com esses dois aí para traçar alguma coisa em prol de Mariporã. Desculpa a partir do minuto. Parabéns, Linda. Eu queria conhecer. Fico muito orgulhoso de ter algum presente aqui do espírito do Antônio D'Agostino. Obrigado. Mas a gente faz aqui bonito. Vamos lá. Olha lá, que lindo cruzeiro, junto à capela de Santo Antônio. Dizem que foi um Antônio que construiu em ação de graças a uma desgraça que não aconteceu. Antigamente o povo tinha mais fé. Talvez por isso haja tantas desgraças no mundo de hoje. O Antônio D'Agostino era assim, um homem de muita fé. Logo que viu a pedra parar sem causar acidentes nos trabalhadores que construíam sua casa, disse logo, é milagre, milagre de Santo Antônio. E construiu esse cruzeiro junto à capela de Santo Antônio. E esse cruzeiro virou um marco dessa lembrança. Uma homenagem ao Cristo, em primeiro lugar, e ao santo que ele acreditava ser o responsável pelo milagre. É muito bonito isso, gente. Hoje jamais veríamos uma coisa semelhante. Hoje nem acreditamos em milagre. Fato é que o santo da devoção do D'Agostino virou assim um protetor dessa cidade. Santo Antônio é um santo milagreiro. Encontra coisas perdidas, marido para as moças que não conseguem casar. Tem uma oração que exorciza até o diabo. Você conhece? Eu nunca ouvi falar. Você acredita em diabo? Não sei, nunca vi. Mas contam que uma moça em Portugal estava possuída pelo demônio, que a mandava cair no rio Tejo. Quando foi isso? No reinado do rei Dinis, segundo pesquisa dos bolandistas. E o que aconteceu? Ela entrou numa capela franciscana e rezou pedindo a Santo Antônio que salvasse sua alma e adormeceu. É sempre assim, esse negócio de milagre ninguém sabe, ninguém viu. No sonho, Santo Antônio entregou a ela um pergaminho, dizendo-lhe para trazê-lo sempre consigo. Daí ela acordou e nem lembrou o que é que tinha o pergaminho. Não, diz a história que ela acordou com um pergaminho suspenso no pescoço com algumas linhas escritas que se chama hoje o Breve de Santo Antônio. Você também adora contar histórias, hein? O rei, quando soube, mandou buscar o pergaminho. E a moça teve uma recaída séria. Então fizeram uma cópia e ela recobrou a paz, carregando-a com confiança dia e noite. O rei guardou o original junto às relíquias da coroa. Mas o que tinha o pergaminho? Uma frase em latim. Est crucem Domini, fugiste partes adversi, viste-te Léo da tribo de Judá, radix Davide. Aleluia, aleluia. O que quer dizer? Eis aqui a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, aleluia. Tchau, pessoal. A próxima matéria vai ser sobre os problemas que nós verificamos aqui no cruzeiro. Até mais.
paraíso aqui na terra, és um pedaço do céu.